E na última sexta-feira foi detectado o primeiro caso de gripe aviária no Brasil em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Diante disso, o governo de Minas eliminou 450 toneladas de ovos como precaução sanitária. E para falarmos sobre o tema, nossa entrevista ao vivo de hoje é justamente sobre a gripe aviária com Bia Fonseca, que é professora de doença das aves e avicultura da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFO. Bia, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Muito obrigada. A gente que agradece a sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, o que é a gripe aviária? Como explicar de uma forma simples para a população? Bom, a gripe aviária é a doença causada pelo vírus da influenza do tipo A, que acomete as aves, de alta ou baixa patogenicidade. Essa que acometeu o Rio Grande do Sul é uma de alta patogenicidade, que leva a uma alta mortalidade nas aves. Perfeito. E esse caso, desse descarte de 450 toneladas, o que explica isso? É realmente necessário? O que está acontecendo? Essa ação ela é muito importante para que a doença não se dissemine, para que ela não vá para outros locais do Brasil, incluindo o estado de Minas Gerais. Então, ela é muito importante para a nossa economia e para a preservação das espécies aqui aviárias dentro do estado. Perfeito. E a população precisa se preocupar? A alimentação é necessária alguma precaução também ou não? É claro que para qualquer patógeno, qualquer doença, você tem que cozinhar a carne, você tem que cozinhar os ovos, mas não existe transmissão comprovada através de carne, através de ovos, pela gripe. Então, não precisa se preocupar. Aliás, tem existido muitas falsas notícias vinculadas que a gente tem ouvido, e as pessoas param de comer o alimento mais nutritivo do mundo, que é o ovo. E isso é muito sério, porque o ovo é um alimento acessível, principalmente o ovo, a carne também, mas o ovo é um alimento acessível que chega a pessoas de todas as classes e que é altamente nutritivo, então nós precisamos dele. Então isso é uma notícia muito falsa e sim, vocês podem comer ovos à vontade, porque não existe relato de transmissão através desses dois alimentos. Perfeito, Bia. A indicação, então, serve para ali os alimentos cozidos, Alimento cru não é recomendado. Alimento cru, carne crua e ovo cru não é recomendado para nenhum patógeno, Então, mas nesse caso da influenza aviária, em especial, é que ele não transmite mesmo, não tem comprovação de transmissão. Então, a gente pode ficar bem à vontade. Perfeito. E então, quando a gente fala ali da questão da transmissão, basicamente é entre a própria espécie e quando é passada para humanos, é geralmente quem tem um contato ali, o tratador, não é mesmo? Sim, há relatos, então há pessoas que se infectaram com a doença, que ficaram doentes. No Brasil nós não temos esse tipo de relato. É eventual, não é comum, mas pode acontecer. Mas realmente pessoas que têm contato direto com as aves doentes. E de humano para humano não acontece? Nem de humano para humano, nem de gato para gato, nem de gato para humano, nem de animal nenhum para humano acontece. Perfeito. E quando a gente fala de sintomas, o que acontece? Para as aves, é muito complicado discutir os sintomas, porque o índice de letalidade ele é alto, então normalmente elas morrem sem sintomas clássicos, sintomas patognomônicos para aquela doença, Mas normalmente elas começam a ficar tristes, ficar encostadas, há hemorragias, então são sinais bem graves com alto número de aves morrendo ao mesmo tempo. Perfeito. Bi, quando a gente fala desse processo de descarte e tudo mais, esse controle sanitário, até quando isso vai acontecer? Quais são as previsões, se podemos dizer assim? Na verdade, essa vigilância ela tem ocorrido desde o primeiro caso. Aliás, desde antes de entrar a gripe aviária no Brasil, já se tinha essa vigilância. E se você for pensar, se for avaliar os fatos, o Brasil conseguiu segurar bastante comparado a outros países, mas realmente nós temos um grande problema que são as aves migratórias. Então, esses animais, eles acabam trazendo a gripe para cá. Então, o que a gente precisa tomar cuidado agora? Nas questões de biosseguridade, que o Brasil já faz muito bem para a avicultura industrial. Só que a gente tem alguns pontinhos de riscos que são associados a galinhas que vivem soltas. Então, o que eu indico
para quem cria esse tipo de aves com o maior sistema de higiene possível. Tenta telar, tenta alimentá-las. Eu sei que não dá para alimentá-las totalmente fechadas, mas alimente no lugar fechado, depois solte, para evitar que outras aves venham e tenham contato com as galinhas caipiras. Isso é muito importante. Perfeito. Nesse caso que a gente mencionou do descarte, né? No caso ali, esses ovos eram destinados às próprias galinhas, né? A própria criação ali, não é mesmo? Não era uma comercialização direta para a população. Isso é importante a gente ressaltar também, né? Sim, porque o caso aconteceu na mãe do frango, para ficar fácil de entender. Então, era um ovo que tinha o franguinho, que ia ser o frango. Então, foram esses que foram eliminados. Perfeito. Bia, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, né? Qual mensagem ali de conscientização, né, de buscas por informações verdadeiras você deixa? É muito importante que vocês entendam que a população está segura hoje, que os alimentos eles são seguros e que o que o país está fazendo é o mais correto possível, com grande competência, que é cuidar para que a doença não se alastre, para preservar a nossa economia, para preservar o nosso ecossistema. Excelente, Bia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda.